O Estado convocou... Meu Deus, esse microfone está terrível. Vou botar aqui, ó. Não é não? Melhorou. O Estado convocou novas guarnições. Vamos fazer a classificação sintática dessa frase aqui, assunto que a gente já estava vendo nas aulas passadas, não é? Estão lembrados da hierarquia sintática que a gente estava falando nas aulas passadas? Qual é? Relembra para mim que eu esqueci. Verbo, sujeito e o resto. Então vamos começar a nossa análise aqui pelo verbo. Quem é o verbo aqui? A primeira frase que está no material de vocês. Convocou. O material está aqui, ó. Quem não tem, viu? Então grifei e coloquei verbo de quê, gente? De ação. Porque não está naquela minha lista dos verbos de ligação. Localizei o verbo, é hora de localizar quem? Sujeito. Quem é o meu sujeito aqui? O Estado. O que é o meu sujeito? Simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Eu não vou classificar o predicado aqui? Não, vou. Esse predicado é o que, gente? Verbal por qual razão? Você pode me dizer? Porque tem verbo de ação. Predicado verbal, porque tem verbo de ação. Quando a gente encontra um verbo de ação, a gente precisa fazer aquelas perguntas. Quais são, gente, as perguntas? O que ou quem? Não é verdade? Faço a pergunta, o que? Na verdade, é o que, né? Guarnição, quem, né? Que são os guardas. Vai lá, convocou quem? Vai. Novas guarnições. Isso responde à minha pergunta? Sim, nós temos um objeto e esse objeto não tem preposição. Novas é um adjetivo. Quando um objeto não tem preposição, ele é chamado de direto. Vocês já esqueceram disso? Não, né? Direto. Se o verbo tem um objeto direto, qual é a transitividade dele? Esse verbo vai ser transitivo ou intransitivo? Transitivo porque tem objeto e direto por conta do objeto direto. Relembrando, coloquei essa frase para que a gente possa relembrar. Vamos só fixar uma coisa antes da gente começar o tema da nossa aula de hoje. Qual é o tema aí, o título? Transitividade verbal e o uso dos pronomes como objeto. É isso que eu vou trabalhar hoje. Perguntei, convocou novas guarnições. Isso aqui é meu objeto direto, responde a coisa ou pessoa. Perfeito. Eu reformulo essa frase em outra. Perceba que você vai entender essa segunda frase por conta da primeira. Vamos começar a fazer análise? Vai lá, quem é o verbo? Aqui. O verbo é o Estado? Acorda, menino. Convocou o verbo de ação. Depois, o sujeito, que é o Estado. Estou classificando rápido porque é a mesma frase. E eu vou fazer a pergunta a esse verbo. O Estado convocou quem? De novo, o Estado convocou quem? Novas guarnições. Só que nessa frase não existe mais o nome novas guarnições. O Estado, lê essa frase para mim, vai. O Estado as convocou. Esse as substituiu o quê? Novas guarnições. Note que aqui é um pronome oblíquo. O Estado as convocou. Quando eu escrevo as convocou, você entende que esse as é novas guarnições. É um sistema anafórico, estão lembrados? Que o as resgata novas guarnições. Olha quem apareceu, o Will Smith. Não, como é o nome do filho dele? Jaden. Não parece não, o filho do Will Smith. Não, ele tá muito feio agora, velho. Ele quando ele era mais novinho. Não tá feio não, tá diferente. Não pode falar isso não. Eu gosto dele, né? Rap agora, né? Rapper. Eu nunca escutei, mas... Vai lá. O Estado as convocou. Esse as substituiu novas guarnições. Como novas guarnições aqui era o objeto direto, o as está sendo um objeto direto. O objeto direto em forma de pronome, a gramática chama de objeto direto pronominal. Por quê? Porque é um pronome que substituiu o objeto. Muitas pessoas têm dificuldade de encarar isso como verdade.
O as, professor, o as aqui, o as, apenas o as é um objeto direto? É, porque ele substituiu um elemento que seria o objeto direto. Vocês estão me entendendo? Vai lá, de 100%, 1%? Pelo menos 1%? É porque vocês ainda estão carregando. É de manhã, vocês tomam café? Pronto, está carregando, vai. A Ritalina ainda não fez efeito. Vamos? A menina vai já passar, está distribuindo aqui, viu? Brincadeira. Vamos para a próxima frase, que está no material de vocês. O material está ali, pegou? Então, os diretores comunicaram o fato aos professores. Começa por quem? Vai, ordem. Verbo, comunicaram. É o meu verbo de ação. Perfeito. Quem é o sujeito? Os diretores, sujeito simples. Façamos a pergunta ao verbo, vai. Os diretores comunicaram o quê? O que foi que eles comunicaram? O que foi que eles disseram? O fato. Olha, aconteceu isso. É o fato. Eu vou chamar isso de objeto o quê, gente? Direto. Por que direto? Não tem preposição. Vamos fazer a pergunta agora. Quem comunica algo a alguém. Fala comigo, vai. Quem comunica algo a alguém. Vamos fazer com outros verbos? Vamos ficar brincando aqui, vai. Falar. Vai, gente. Quem fala algo a alguém. Enviar. Jogar. Pode ser em alguém, pode ser para alguém, pode ser com alguém, sem alguém, sobre alguém, sob alguém. Você pode escolher a preposição, tá? Vamos ficar só no a e no para. Dedicar. Vai lá, o radialista. O radialista dedicou, vai lá. Quem dedica. Para alguém, a alguém, em alguém, sobre alguém, contra alguém. Vamos usar só o a e o para. Os diretores comunicaram algo. A quem? Aos professores. Você sabe que esse aos é a junção de quê? Preposição mais artigo. Se tem preposição, objeto o quê, gente? Indireto. Tá? Nova frase. Vai lá, eu tenho os diretores, que é a mesma frase aqui, gente, ó. Comunicaram. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O fato, né? Aos professores, objeto indireto, por conta da preposição. O diretor comunicaram. O que foi que os diretores comunicaram? O fato. Ó, gatinha, material, viu ali? O fato vai ser meu objeto direto. Ah, gente, eu estou só esquecendo aqui a transitividade desse verbo. Ó. Aqui continuou sendo VTD, não é? Aqui, qual é a transitividade desse verbo? Esse verbo tem objeto? Tem. Portanto, ele é VT. Se tem objeto é porque é transitivo. VT. DI. VTDI. Traduz para mim o que é VTDI. Ou bitransitivo. As duas coisas. Os diretores comunicaram o quê? O fato. Portanto, VTD. Verbo transitivo direto. Certinho? Olha, vamos aqui agora. Os diretores lhes comunicaram o fato. Esse lhes está substituindo o quê? Os professores. Os diretores lhes comunicaram. Ratinha, tu pode pegar a TD lá para ti? Tu pegou? Sujeito simples, exatamente. Ah, pegou. Amizade é tudo, né? Tu já tinha entrado aqui? Não, foram os coleguinhas que colocaram aí. Então, os diretores lhe comunicaram o fato. Esse lhes está substituindo o meu objeto indireto.
Portanto, olhe, look 10. O lhes vai ser um objeto indireto, porque ele substituiu o objeto indireto. Eu quero que você faça uma observação aqui. Viu o danado do lhes, 99%. Esse lhes sempre será um objeto indireto. Sempre não, 99%. Tem só 1% vagabundo que eu não vou falar hoje. Viu-lhes, objeto indireto. Escreve abaixo dessa frase. O lhes será oi. Viu-lhe ou lhes, tu corre pro abraço e vai chamar esse danado de quê? Objeto indireto. O lhe, ele é aceitável dentro da gramática por ter dentro dele o quê? Uma preposição. Verbo. Tá aqui o meu verbo, que é um verbo de ação. E depois eu localizo o sujeito, que é o médico. Até aqui todo mundo acertou? Sim, perfeito. Esse predicado aqui é o quê? Verbal ou nominal? Por que ele é verbal? Verbo de ação. Pronto. A gente tem uma lista de 10 verbos de ligação. Você pode depois pedir o material ali das aulas passadas, tá? Tudo que não tiver parte desses 10 verbos será de ação. São eles: ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver, ficar. São 10. Aí, todo mundo já pegou essa primeira parte, foi da aula passada, você está começando agora, né? Tudo que não tiver nessa lista é um verbo de ação. Obrigado, Vitória. Compreende? Então, enviou-lhe. Vamos fazer a pergunta a esse verbo? Vai. Quem envia, envia algo. O que é que foi enviado? Tem preposição? Não. Aqui não é preposição. É o artigo, ó, de a medicação. Objeto direto. Se fosse preposição inicial, ele teria que ser acentuado. Não. Nesse caso, esse a é um artigo porque ele determina o gênero dessa palavra. Veja, medicação é um substantivo feminino. Tenta colocar o o aqui. Ou medicação. Exatamente. Se eu pusesse medicações, como é que ficaria? As. Veja, eu teria que pôr um S aqui porque aqui é um artigo. Se aqui fosse uma preposição, ele não faz plural. Eu provo que isso aqui é um artigo porque se eu passar para o plural, esse as também vai ter que ir para o plural. A preposição é invariável, não varia em número. Quando eu disse, enviou-lhe a medicação, esse lhe é o quê? Eu acho que, mas vamos provar? Esse lhe é uma pessoa. Vamos botar Ana em vez de lhe, vai. O médico enviou a medicação para Ana. Quando a gente destransforma o pronome, a gente consegue ver a pessoa que está ali. Eu coloquei-lhe, mas poderia ser o, vamos lá, João, o paciente, que é melhor, vai. O médico enviou a medicação para o paciente, ao paciente. Então eu provo, gente, que esse lhe é o objeto indireto. Uma coisa que a gente deve reforçar é que o lhe sempre será um objeto indireto. Viu lhe, já corre para o abraço. Beleza? Não beleza? Perfeito. No material de vocês, vejamos essa próxima frase. Minha amiga vai ter um bebê. A gente começa pelo verbo. Quem é o verbo? Não, são dois aqui. Vai ter. Então, quando a gente tem dois verbinhos um ao lado do outro, a gente tem uma locução verbal. Aí eu vou colocar em cima, pode colocar. Loque verbal. Locução verbal. Em uma locução verbal, eu tenho dois verbos e o último é chamado de verbo principal e o anterior é chamado de verbo auxiliar. A transitividade que me interessa é só do último. Quem é o último dos verbos?
VT. Então eu só devo fixar aqui, ignore o anterior, porque o que interessa de uma locução é apenas o último. Minha amiga, você sabe que é o sujeito simples, e eu faço a pergunta a esse verbo. Minha amiga vai ter... Não, o quê, né? Vai lá, minha amiga vai ter o quê? O que é que ela vai ter? Um bebê. Aí você pode até pensar, quem tem algo, quem tem alguém, né? Isso aqui vai ser um objeto direto. Portanto, verbo transitivo direto. Tá bom? Verbo transitivo direto. Sim. Na verdade, a gente chama da locução, mas é só o T mesmo. Mas o objeto direto desse verbo aqui, que é uma locução verbal, equivale a um verbo. 2 verbos numa locução equivale a 1. 2 tem o valor de 1. E o segundo sempre é o mais importante, né? Sempre. Por isso que é chamado de principal. Porque quando eu tenho 2 verbos um ao lado do outro, a gente chama de locução. Bom, eu vou te passar as últimas aulas do YouTube, viu? Aí tu se inteira, que vai dar super certo. Você vê, só tem 2 aulas, você vê e você pega o gatilho. Já vi que você é curioso, e isso é muito bom. Olá. Boa noite. Na verdade, é quase boa tarde, né, filho? Brincadeira, pode pegar aí, filho. Minha amiga vai ter lá. Minha amiga continua sendo sujeito simples. Vai ter, minha locução verbal. Quem é o principal da locução? T. Quando eu disse, minha amiga vai ter lá, vai ter o quê? O que é que substitui o bebê aqui? O lá. Vai ter lá. Na verdade, vai tê-lo, né? Porque é bebê, né? Aí tá o lá, é mesmo ou é o ló? Vamos consertar? É o aqui, viu? Vai tê-lo. É mais óbvio que seja o ó, né? Vai tê-lo. Vai tê-lo o quê? O bebê. Aí eu quero que você faça uma observação nesse ló, gente. Aqui, ó. Ló e lá com hífen no verbo, objeto direto. Viu o ló e o lá e os seus plurais, lós e lás? Já corre para o abraço, meu filho, não vai ser outra coisa, é um objeto direto. Ó, escute, sabe aquela geladeira lá da Zeni? Vou comprar lá. Vou comprar lá. Esse lá é o quê? Mas na frase, ele substitui o quê? Então, sempre que viu o ló e o lá, corre para o abraço, não pense em nada, objeto direto. Tem que ter o hífen, tá? Ó, tê-lo, vendê-la, vê-la, beijá-la, escrevê-las. Ló, lá e plurais, objeto direto. Foi? Fui na casa do meu amigo e tava essa dita geladeira. E tava o quê? Essa dita geladeira. Quando eu olhei pra geladeira, eu pensei na geladeira que tu quer. Aqui abre 2 portas? E que tem Wi-Fi que faz. Pelo amor de Deus, pra que geladeira com Wi-Fi, né? A única função dela avisar é que tá faltando coisa na geladeira, então ela vai ficar pitando toda hora. Tá faltando leite, tá faltando água, sua geladeira está vazia. Peguem o bandido, vai. VTD, peguem quem? Aqui claramente é um objeto o que, gente? Direto. Uma frase que ninguém fala. Peguem. Vai lá, tá roubando tua moto, tu tem moto, né? Tá roubando tua moto, tu vai dizer o quê? Tu vai correr atrás da moto, né? Mas se fosse pegue, você vai dizer pegue ela, pegue ele, o bandido, ou peguem, né? Como é que se diz? Pega ladrão. Teria alguma chance de você dizer, ou de você ouvir alguém dizer, peguem na? Nunca. Sabe por que você é brasileiro, filho? É pegue ela, pega o cafuçu, pega o bandido, o meliante, tudo menos peguem na. Sabe quem vai usar isso? A prova.
Sempre que você viu nó ou na, do mesmo jeito, gente, a gente vai ter que escrever aqui, ó. Nó, na, com hífen, tem que ter o hífen, tá? Antes, igual ao objeto direto. Eu comprei os ingressos. O verbo é comprar, que é um verbo de ação, correto? Quem é o sujeito? Sujeito simples. E o predicado, por ter um verbo de ação, é um predicado o quê? Verbal. Verbo de ação, predicado verbal, é uma consequência. Perguntei, comprei o quê? Os ingressos vai ser o meu objeto direto e o verbo transitivo direto. Não é isso? Frase muito simples do primeiro dia de aula de sintaxe. B. Receitará é o meu verbo de ação. E vou fazer a pergunta do sujeito. Como é que o tio encontra o sujeito? Perguntando o verbo. Quem receitará? Sujeito simples. O médico receitará. Faz a pergunta. O quê? Quem receita? Receitar algo para alguém. Receitará o quê? O medicamento. É o meu objeto direto por conta da ausência da preposição. Esse O é um artigo. Receitará o quê? O medicamento. Ó, a preposição para. O médico receitará o medicamento a alguém, para alguém, com alguém, sem alguém, dentre alguém. A gente sabe que tem uma preposição. A quem será destinado esse medicamento? Me diz. Nos. Não é nós não, para ser nós tem que ter acento. Nos, fale nos receitará. Minha pergunta é, esse nos vai ser um objeto direto ou indireto? Eu acho que é indireto. Para você ter a confirmação, desfaça a forma pronominal, ou seja, tire o nós e bote crianças, vai. O médico receitará o medicamento para as crianças. Quando você desfaz o pronome, você enxerga a preposição ali dentro. Então, acreditem, isso aqui é um objeto indireto. Beleza, explique de novo. Vamos dar mais uma. Vamos pegar um verbo transitivo indireto. Eu vou citar, gente, aqui, 3 verbos que sempre serão transitivos indiretos. Eu vou colocar aqui, ó. Sempre, VTI. O que quer dizer VTI? Eu vou citar 3 que nos dão trabalho no dia a dia. Primeiro, responder, obedecer e assistir. Professor, são só esses 3? Óbvio que não, meu filho. São 3 que são mais usuais. Viu o danado desses verbos? Saibam que na frente dele vai ter a preposição a. Beleza? Eu assisti ao filme. Eu obedeci ao professor. Eu respondi ao rapaz. Viu esses verbos? Sempre terá a preposição. Beleza? Posso apagar? Porque eu vou ter que escrever uma frase aqui. Pode apagar? Vocês nem copiaram. Vamos lá. O aluno me assistiu. O aluno aqui vai ser o meu o quê? Sujeito simples. Assistiu é o meu verbo de ação. Quando a gente diz me assistiu, esse me é a pessoa que foi assistida, não é? Aí eu não sei o que é esse me, boy. Me ajude. Ele me assistiu. Como assim? Assistiu quem? A mim. Assistiu ao rapaz. Assistiu ao professor. Note que tem uma preposição aí.
Porque esse verbo sempre é VTI, ó, VTI, o que é VTI? Portanto, o danado nesse meio é um objeto indireto porque o verbo é VTI. Então, quando você tiver em dúvida sobre qual a classificação do mi, você olha para o verbo, que o verbo vai dizer, dependendo do que o verbo for, você classifica também. Exatamente. Vou dar mais uma? Veja se a frase fosse assim, ó. É mais fácil classificar o verbo porque... Você parte para o verbo para depois para o objeto, né? Olha, se fosse o verbo respondeu. Ele, sabe, tipo na BrisaNet, vai lá, ligou para a BrisaNet, aí eu pergunto, ei, ela, que é a Brisa, te respondeu? O que é esse te? Qual é a transitividade do verbo responder? VTI, né? Quem responde, responde a VTI. Se aqui é VTI, quando eu disse, ela respondeu-te, esse te, porque esse verbo é VTI, o te vai ser o quê? Objeto indireto. É nós. Ah, vamos fazer de novo a B? Pronto. Quando eu disse, o médico, sujeito simples, até aqui beleza? VTD, OD, até aqui ok, né? Desfaça. Imagine que não tem um nos. Eu vou tirar até o nos aqui. O médico terá o medicamento para os alunos. Me ajuda a classificar a frase desse jeito. Vai. O médico receitará o medicamento. Quem receita algo para alguém. O que seria isso aqui? In. O-I. Aqui você entende isso aqui? Dessa forma? VTI, beleza? Só que os alunos são vocês. Eu estou entre os alunos. Aí eu vou dizer, o médico receitará um medicamento para os alunos. Mas se os alunos somos nós, é melhor dizer, o médico nos receitará. Esse nos aqui é a mesma coisa de dizer para os alunos. Então, O-I, objeto indireto. Por conta do para, que você olha para cá e está escondidinho. Você não consegue ver. Tem que classificar a transitividade do verbo. Mais ou menos, não foi, gatinha? Mais ou menos. A gente evolui, eu passo mais exemplo. Para casa com dúvida não vai não. Vamos aqui, próximo. O que é que a gente tem aqui? Ele deu um presente a... Gente, que frase mais simples. Vai, ele. Sujeito simples, deu. Verbo de ação, né? Pergunto, vai. Deu o quê? Objeto direto. Né? Quem dá algo a alguém, né, gente? Ele deu. O que foi que ele deu? Um presente. Quem dá algo a alguém. A quem? A preposição. A quem? Para quem? Objeto indireto. VTDI. João pediu-lhe o livro. Vamos lá. João é o quê? Sujeito simples. Pediu. Verbo de ação, perfeito. Faça a pergunta, João pediu o quê? O que ele pediu? O livro. Objeto o quê? Direto. João pediu o livro a quem? Vai, João pediu o livro a quem? Li. Tira esse li, vamos botar uma pessoa, bote professor. Bota professor, não bota nome próprio não, bota professor. Olha lá, João pediu o livro ao professor, para o professor. Olha a preposição aí. Objeto indireto. Mesmo porque viu o li, já corre para o abraço. É objeto indireto. Se for colocar o nome próprio, pode confundir com o nome
Porque o nome próprio tem uma questão de regência bem específica. Vai lá, gente. Letra E. Nós a vimos ontem. Nós é quem aqui, gente? Nós, qual é a classificação do nós? Aê! Voltou. Agora tem que tomar cuidado para não pisar de novo. O nós, sujeito simples. Eu quebrei a ordem, né? Tem que começar pelo verbo. Verbo de ação. Nós vimos ontem. Você sabe que é um circunstancial de tempo. A gente vai chamar de quê? Adjunto adverbial de tempo. Sempre que der ideia de tempo, de lugar, de intensidade, adjunto adverbial. Pergunto a vocês: nós vimos quem? Seria o ela, mas diga, vai. Nós vimos quem? Pode ser menina, pode ser professora, pode ser Maria. Bota Maria, vai. Nós vimos quem? Maria seria meu objeto direto. Mas não tem Maria, tem só o a. Quem vê algo, quem vê alguém. Se o verbo é transitivo direto, aqui tem que ser o que, gente? Objeto direto. O detalhe que o senhor falou sobre a ajuda verbal foi o quê? Quando ele dá a ideia de Tempo, lugar. Pegue só esses dois. Tempo e lugar. Adjunto adverbial de tempo. Tempo, lugar, adjunto adverbial. Sabe quantos existe, boizinho? Você cair da cadeira e se segura. 28. Tempo, lugar, modo, intensidade, exclusão, adição, afirmação, negação, dúvida, causa, consequência, concessão, adversidade, conclusão. São bastante. Pegue só dois, que são os mais usuais. Meu filho me levou. Comece por quem? Me ajude. Quem é o verbo? Eu ouvi filho aí, mas beleza. Verbo de ação. Eu filho, tu filhas. Sujeito simples. Perguntei. Meu filho me levou. Tire o me. Troque o me por uma pessoa. Fale. João, vai. Meu filho. João seria o quê? Direto. Quem leva, leva alguém. Quem leva, leva algo. Qual é a classificação do me? Objeto direto. A polícia me apontou o meliante. Frase perfeita para a gente analisar. Está aqui meu verbo, que é um verbo de ação. Vou fazer a pergunta: quem foi que apontou? Sujeito o quê? Simples. A polícia apontou quem? Eu estou perguntando, quem foi que ela apontou? Objeto direto. Para alguém. Não é? Quem aponta, aponta algo para alguém. Eu apontei o rapaz para você. Eu apontei o meliante para a polícia. Então eu digo: a polícia me apontou o meliante para quem? Para quem? Me. Objeto indireto. Calma, não crie pânico, que nem diria o Chapolin. Hã? VTDI. Não, VTDI. Não existe isso, não importa a ordem não, tá, gente, dos objetos aqui não. Porque seria VTID, não. É VTDI sempre, contém os dois. Desculpa, pergunta. Me diz por que é que o me ali é direto e o me aí é indireto. Porque depende do verbo. Note, quem leva, leva algo ou alguém. O verbo é transitivo direto, objeto direto. Aqui o objeto é indireto por conta do verbo.
Quem aponta, aponta alguém. E seria o objeto direto. Para quem? Me. É só tu desfazer o pronome e botar uma outra coisa. Desfaça. Nesse caso do levou aí, aí se eu, quem leva, leva ao. Aí se eu colocasse quem leva, leva ao. A alguém. Esse A não seria preposição. Seria. Então, por que esse menino poderia ser objeto indireto? Onde? Em qual frase? Na G? Meu filho me levou. Meu filho me levou. Vai lá. Meu filho levou quem? Quem leva, leva alguém. Você criou uma outra frase. Eu posso criar o seguinte, ó. Meu filho... Me levou ao aeroporto, por exemplo. Aí no caso, aeroporto seria de lugar. Adjunta adverbial de lugar. É porque eu estava vendo a pergunta ao verbo, mas essa pergunta seria em outra frase. Aí está certo mesmo. Mas não teria uma preposição não sobre ao aeroporto? Sim. Então, era esse caso que ele estava Pronto. falando, que no caso seria, ou teria um objeto direto e teria um objeto indireto. Que seria Não, peraí. Nem tudo que é iniciado por preposição é objeto indireto. A regra vai ser quebrada quando esse elemento der ideia de lugar, de tempo. Quando ele disse, meu filho me levou ao aeroporto, perfeito para ser um objeto indireto, né? Ó, ao, preposição, aeroporto. Mas quando dá a ideia de lugar, aí muda a regra. Tempo e lugar é adjunto adverbial. Não fique louco não, viu, filho? E volte na próxima semana que a gente resolve isso, tá? Eu comecei o curso terça-feira. Pronto, mas eu vou passar um remédio para vocês, tá? Ele combate o câncer terminal. No caso de você estar começando o câncer, a gente vai regredir. Tem gente que já está há muito tempo aqui que o câncer já tomou de conta. Por conta da cara lavada não quer assistir. Mas eu vou passar o tratamento. Você vai tomar o tratamento? Uma pílula, fazer a hemodiálise todo dia. A químio, né? Vai lá, gente. Levou o lanche para ti. Levou o quê? Me diga. Objeto direto. Para quem? Ó, objeto indireto. Tiro para ti, se fosse, levou-me o lanche. Levou o quê? Para quem? Aqui seria um objeto indireto. Tudo depende de uma frase, como ela está escrita. Gente, prova para mim que vocês acertaram. Faz aí essas 5 questões. Faltou obedece aí. Falta obedece? Ah, é, perfeito. Vamos lá. Meu filho me obedece. Olha que frase magnífica. Quem é o verbo? Verbo de ação. Meu filho, sujeito simples. Hã? Essa frase é errada. Não, vamos ser otimistas, obedece. Meu filho me obedece. Não, tem filhos que obedecem, né? Uma surra grande, aí não pode bater em criança. Ah, eu já apanhei tanto, vocês já apanharam? De cipolvete, né? Vocês já apanharam de macarrão de cadeira? Já apanhou? De quê? Macarrão de tudo. Chinela, já apanhou de chinela? E a chinela da mãe tem um radar, né? Ela joga de 1 quilômetro e acerta o filho, né? Joga. Meu filho me obedece. O verbo obedecer, qual é a transitividade? Eu falei aqui acima. Hã? Di ou in? VTI. O mi vai ser um objeto indireto aqui. Aquele que obedece ordem de alguém ou A alguém. Prende. Por exemplo, eu obedeci o regulamento ou ao regulamento? Deve ser ao. Eu obedeci o professor ou ao professor? Ao. Então, meu filho obedece ao pai, no caso aqui, né? Objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto. Faça essas 5 questões aí, por favor, acertem. Só pode errar, certo ou errado, a questão CESP. No trecho, poderíamos ter quase certeza de que o erro nos acompanhará.
Para eu saber o que é esse nos, eu preciso saber a transitividade do verbo acompanhar. Vamos tirar o verbo acompanhar de contexto para verificar? Vai. Quem acompanha, acompanha algo ou alguém. Qual é a transitividade do verbo acompanhar? Transitivo direto. Aí eu posso até fazer frases hipotéticas. Eu acompanhei a criança, eu acompanhei meu filho. Nenhuma tem preposição. Esse nos é um objeto direto e está dizendo o quê? Está perguntando, funciona como um complemento da forma verbal acompanhará? Sim. Complemento, gente, é a mesma coisa que objeto. Então a questão está certa. A 2 foi suado. Vocês marcaram o que na 2? É mesmo, bicho? Eu estou assim, abismado. Vamos ver. Aqui está as frases dessa próxima. Acompanhe comigo. O equilíbrio nos impede. Esse nos está preso ao verbo impedir. Vejamos. Quem impede algo ou alguém. Vou transformar numa frase real. O equilíbrio impede a natureza, o ecossistema, o rapaz, o diabo. Esse verbo é VTD, OD. A letra A está certa, ele quer errada. Não é? Me disseram, eita, mas essa aqui tá boa. O verbo dizer, eu acho que ele pode ser be, não pode? Eu vou escrever a frase, ó. Eu disse algo a alguém, ao aluno. Veja comigo. Eu disse. Quem diz algo, objeto direto. A quem? Ao aluno, objeto indireto. Na frase está dizendo o seguinte: me disseram. O que disseram? Eu não sei. Mas eu sei a quem foi dito. Esse me é um objeto indireto. Quem diz algo a alguém, para alguém, com alguém, sem alguém. A B também está certa. Não é verdade? Então não é letra B. Se nessa frase aí ele pedisse a classificação do verbo e tivesse como alternativa verbo transitivo direto e indireto. Não, nesse caso ele é só VTI. É, porque não tem um objeto. Basicamente não tem que ser, é só você fazer a pergunta ao verbo. Pergunta ao verbo, filho, que ele te responde. Quem me procura? Vai. Quem procura algo ou alguém. VTD, OD. O que está dizendo aí? Indireto. Portanto, gabarito letra C. Eu fiquei assustado porque vocês souberam essa questão que está mega difícil. Ai, professor, tá não. É diferente, você sabe. Ó, o professor aqui, ó. Se garante. O li, gente. Corre pro abraço. O que é o li? Olha aí. Tranquilo. Não, diga que é. Bicho, tu não vai fazer cargo para diplomata. Como tu não vai fazer cargo para nível altamente superior, considero que é sempre indireto. Só vai cair aquele 1% vagabundo numa prova extremamente difícil, viu? Vai, gente. Eu não entendi essa frase não, me juro. A probabilidade de doença de origem anima, nos atinjam e alcançam. De origem animal, né? Ah, é. Bota o L aí, gente, corrija. Nos atinjam. Ah, é verdade. Que a doença nos atinge. Atinja quem? As pessoas. Atinja-nos. E alcancem-nos. Então, esse nos serve de complemento, sim, das formas atinja e alcance. A questão da terceira está certa. Certinho. Se ele está errado, foi? Quarta. Os pronomes oblíquos átonos são largamente empregados.
Gente, são largamente empregados. Bote um S aí, por favor, no texto em análise. Não sei o que foi isso, não. Tá errado, é a concordância. Vocês estão acompanhando comigo a quarta? Empregados no texto em análise. Considerando o contexto em que se encontram e a prescrição gramatical, indique dentre as alternativas um exemplo desse tipo que tem a função de objeto indireto. Fala sério, né? Qual é o gabarito? B. É isso, gente. Quinta. Quem é? A Sueli? Entre. Aí fecha aí de novo, aperta o biloto aí. A quarta? B? É por conta do li, né? Objeto indireto. B. B de bufa. Quinta. O camelô me mostrou uma peça pequena. Gente, para a gente fechar esse primeiro bloco, acerta essa e o tio sai feliz. O que foi que o camelô mostrou? O quê? Uma pequena peça. Isso aí é um objeto direto. Pode pôr embaixo, coloque. OD. Põe. O camelô mostrou uma pequena peça. Pergunto, a quem? A quem? Me. Transforma esse mi numa pessoa, vai. O camelô mostrou uma pequena... Bota a menina, vai. O camelô mostrou uma pequena peça para a menina. Acreditem vocês que esse mi é um objeto indireto. Qual é o... É como se fosse, o camelô mostrou uma pequena peça a mim, para mim. Aí é um pronome pessoal com objeto indireto, é letra D de dado.